8 horas da noite, o Ceará tem aí retorno importante, que é o Fernandinho. Talvez não jogue entre os titulares, não entre de início, mas pode ser uma boa opção para o segundo tempo. Mas não tem Matheus Bahia. Qual é o tamanho assim, da volta e da ausência, Caio? Começar contigo. A ausência é maior do que a volta. A ausência é maior do que a volta, certamente. O Matheus Bahia é um titular absoluto do Ceará desde o ano passado. É uma presença importante, inclusive, na questão ofensiva. É um cara que, por exemplo, chega com muito mais tranquilidade no ataque do que chega o Nicolas, que é um cara que pelo menos não comprometeu contra o Atlético Mineiro, mas ainda não entregou muita coisa ao ponto de nem existir uma disputa pela titularidade, o titular é o Matheus Bahia. Ontem a gente estava conversando aqui, galera, sobre... você, inclusive, levantou a bola, Renato. Será que o Pedro Henrique está meio que atrapalhando ali em relação a posicionamento? Será que é uma grande coincidência quando eles voltaram a jogar juntos? O Pedro Raul não consegue marcar gols, né? Já são 7 partidas ou 8? Eu acho que sem marcar O gol. último gol foi contra o Vasco, foi quarta rodada, tem 2 jogos do campeonato, acho que são 7, eu sei, porque tem 2 jogos da Copa do Brasil nessa conta. E aí, Renato, a gente fica na dúvida se essa pode ser o momento da volta do Fernandinho, ou se o Pedro Henrique ainda seria o titular. Eu particularmente acho que o Fernandinho precisa recuperar a questão física e até a questão de confiança. Não acho que o Pedro Henrique foi bem contra o Atlético Mineiro, mas também não acho que ele é a causa, a razão que faz com que o ataque do Ceará produza menos, né? Eu acho que ele vive uma fase de menos brilho, né? De menos poder de decisão. E aí, ontem eu fiz uma associação de que, coincidentemente, a volta dele fez com que o Pedro Henrique o Pedro Raul parasse de fazer gol. Mas não necessariamente essa seja a razão, essa seja a explicação. Eu acho, inclusive, que o Pedro Henrique e o Fernandinho podem jogar juntos. São 2 jogadores que têm velocidade, que tem o drible, que tem o 1 para 1 e podem contribuir. O Fernandinho joga pelos 2 lados, o Pedro Henrique também, então dá até para variar durante o jogo. O Galhardo viveu uma grande fase, viveu um bom momento, mas é um jogador tecnicamente mais abaixo do que esses 2. Então o Fernandinho recuperado é um cara que pode ajudar muito um limitado Léo Condé, um limitado time do Léo Condé nesse aspecto, de não ter tantas peças, de não ter tantas opções. Então você recuperar um jogador como o Fernandinho, que tem aquela questão da definição, da finalização, pode ser uma boa. E aí, Ricardo? Inclusive, né, o jogo que a gente viu ali no primeiro momento, o primeiro Clássico Rei do ano, jogavam assim. Jogava Fernandinho e Pedro Henrique juntos naquele jogo. Pelo Raul era que não existia ainda na equação do Ceará. Ainda era o Ailon atuando de centroavante. Então pode ser uma opção interessante que você ganha, até porque o Galhardo é um dos jogadores com maiores minutagens do Ceará na temporada, desde que se firma como titular. O Galhardo, inclusive, o Renato trouxe esse dado acho que foi no programa da rádio, a gente fala em tanto lugar que às vezes se confunde. O Galhardo normalmente é um dos últimos a serem substituídos do Ceará, é justamente quando não fisicamente já não aguenta mais, então é uma opção de atuar os 2 juntos. E no caso do Pedro Henrique ainda é muito curioso, é porque ele cometeu alguns erros de gesto técnico que ele perdeu gols. Ele perde uma oportunidade muito grande contra o Palmeiras, ele perde contra o Palmeiras aqui na Copa do Brasil, para abrir o placar. No jogo de lá tem um lance por impedimento milimétrico. Aí eu sei que não existe o si no futebol, mas se ele tivesse marcado, talvez nem tivesse tido essa discussão. Talvez a gente estivesse falando nesse momento que tem um ponta que marca mais gols, que pode tirar a carga do Pedro Raul de ser o principal goleador da equipe. Só completando o que o Caio disse, o Galhardo é o 5º jogador do elenco do Ceará com mais minutos, ele só ficou 3 partidas fora. E se a gente comparar o Galhardo ao Fernandinho e ao Pedro Henrique, ele é o que mais atuou. Os 2 tiveram lesões, né? O Fernandinho tá voltando de 1, o Pedro Henrique passou um tempo afastado. O Galhardo só ficou fora 3 partidas. Então, assim, hoje é o titular, mas talvez não seja o melhor formato aí de ataque do Ceará. Eu prefiro Pedro Henrique e Fernandinho juntos. Você prefere Pedro Henrique e Fernandinho juntos. E junto com o Pedro Raul. O Galhardo seria a opção. Seria a opção pra você, né? Eu entendo a titularidade do Galhardo hoje, Okay. mas eu prefiro os outros. Até porque o Galhardo recompõe melhor do que o Fernandinho. Exato. Taticamente, talvez... Taticamente, ele entrega mais para um time Exato. que joga com bem menos posse de bola do que o adversário, que joga muito mais para neutralizar o adversário do que para propor o jogo. O Galhardo faz mais sentido. Agora, tecnicamente, individualmente, Exatamente. aquela brincadeira do pau ímpar, quem tu escolhe? Fernandinho é mais jogador do que o Galhardo. Bora dar uma olhadinha aqui, porque assim, a gente tá na dúvida se Galhardo, se Fernandinho, isso pode gerar uma dúvida e tal. A galera de casa, inclusive, pode participar também. Mas o que não resta dúvida é que o Ceará precisa melhorar o aproveitamento fora de casa, né? O Ceará que em casa é muito forte, só perdeu uma partida nesse Campeonato Brasileiro. Em casa, né? Fazia muito tempo que o Ceará não era derrotado em casa pelo Brasileirão, isso incluindo também Série B. Fora de casa, o time não vai tão bem assim, ó. São 4 jogos, são 2 empates, 2 derrotas. É um aproveitamento ali que gira em torno de 16%, um pouquinho mais
16%, fez 3 gols, tomou 5. É uma campanha que... Isso é do Ceará e de qualquer equipe, porque o aproveitamento como mandante de qualquer equipe no mundo, ela é melhor. Agora, a gente tem outros dados que são legais da comparação do desempenho do time em campo, não só a questão de números de jogos, gols, pontos, em casa e fora de casa. E tem um detalhe que eu queria muito chamar a atenção. Mas antes, vamos só destacar esse retrospecto. Não é só o Ceará. Não é só o Ceará. Esse ano, inclusive, o brasileiro exato. tem muito mais vitórias de mandante, muito mais pontos de mandante do que de visitante, né? O que nos últimos anos até deu uma equilibrada maior. Esse ano o Ceará, né, não enfrenta números tão positivos. E isso não quer dizer que ele não fez jogos competitivos, pelo menos. A gente está vendo o jogo, por exemplo, contra o Bragantino, onde o Ceará faz um 2-0. Era para ter vencido o jogo, bobeou ali na reta final, o Bragantino cresceu. Fez um jogo competitivo contra o Santos, por exemplo, 0-0, que poderia também... Faltou ousadia, né? Aquele jogo faltou... Ele beirou ali a possibilidade de também vencer o jogo. Contra o Juventude, talvez uma partida mais abaixo, uma partida mais ruim. E o jogo contra o Bahia, que acabou sendo decidido, no final das contas, por um lance polêmico no final do jogo, a questão do pênalti lá. Então não é que o Ceará jogou mal fora de casa, não consegue jogar, a gente vai ver os números, e os números também mostram isso. Agora, é para tirar esse caé também, é para tirar também essa draga de você não conseguir pontuar ou vencer fora de casa. A grande questão é que o Botafogo hoje é uma grande pedreira e o Ceará vai ter que fazer um grande resultado contra, como disse o Trovão na matéria, o atual campeão brasileiro. Quero te ouvir também, cara. É exatamente isso. Esse jogo contra o Juventude foi uma tragédia, tá? Esse jogo acho que sai muito da curva de competitividade, de ser um time que briga. O que a gente pode entrar mais na discussão é que em alguns desses jogos, acho que pelo Santos, até hoje você comentou já aqui, existem partidas que você pode alterar um pouco o seu estilo de ser fora de casa. Existem adversários que você pode ser mais ousado, você pode se arriscar mais a buscar o ataque. E aí é nesses jogos que você pode conseguir pontos acima, fora de uma curva. Acho que contra o Santos faltou isso. Mas, por exemplo, contra o Bahia fez o que dava para fazer. Acabou tomando gol no final num pênalti que até hoje está se discutindo. Aquele pênalti bem polêmico. Mas é óbvio que para fazer uma campanha tranquila vai precisar buscar pontos fora de casa. Não dá para se confiar na antiga invencibilidade do Castelão, não. A gente está recebendo muitas mensagens aí da galera, daqui a pouco a gente vai aqui acompanhar junto com a gente. E aquilo que o cara estava falando, né? E aí o Caio, vou dar a palavra para o Caio, que o Ceará em casa, posse de bola é muito maior. As finalizações... Eu acho que nem é isso que eu ia chegar lá, José. O que é que você queria falar? Um time mandante, a queda de 42% de média de posse de bola para 36,7% fora de casa, nem é uma média tão acentuada. Até porque o Ceará também não tem uma média grande, cara. Exato, o Ceará tem uma das menores. Exato, isso mostra que sofre mais, porque está como visitante, obviamente, isso é natural, mas é uma característica de um time que funciona tentando neutralizar o adversário e buscar rápido. O que até explica a baixa produtividade do seu centroavante. Ele não vai ser municiado tanto quanto os centroavantes de outras equipes. Aí a gente vai em alguns detalhes que, tipo, finalizações é praticamente o mesmo número. O chute de direção ao gol é praticamente o mesmo número. O chute de escanteio, quase igual. O de falta sobe, motivo natural, tem menos posse de bola, você corre marca mais atrás da bola, você marca mais e faz a falta. Eu trouxe mais esse sentido, desses números, muito mais para mostrar que o Ceará é um time equilibrado. Agora, principalmente fora de casa, essas finalizações muitas vezes são de fora da área, você tem mais dificuldade para chegar na área, e aí tem que ser mais efetivo, tem que mostrar um poder de finalização maior. Mas não existe uma discrepância analisando números dos jogos tão grandes como são as discrepâncias quando a gente olha as classificações como mandante e como visitante. Lá no YouTube tá rolando uma enquete, tá? Para saber quem que deve ser o titular, se Fernandinho ou se o Pedro Henrique. E aí, junto com a gente, tem toda essa galera que através do WhatsApp, o WhatsApp é bom demais, né?